Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, nós iremos tratar de um assunto bastante significativo: saúde mental e emocional. O nosso convidado desta noite é o psicanalista e palestrante Luiz Cláudio De Rocco. Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer é meu. Luiz Cláudio, é um tema realmente bastante importante. Como que nós poderíamos definir o que é de fato saúde mental e emocional? Como que nós juntamos esses dois elementos, a mente e a emoção? Até segundo a Organização Mundial de Saúde, nós não temos uma definição clara, específica, do que é saúde mental e emocional, para a gente colocar assim de forma padrão. Existe, né? Mas a saúde mental e emocional, juntando as duas, a gente pode colocar o seguinte, que é um elemento de fatores que envolve o dia a dia das pessoas. Então nós temos aí vários conceitos e várias situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a pessoa acorda de manhã lá, normalmente a pessoa fala assim, acordei com o pé esquerdo. Eu, graças a Deus, acordo com os dois, o pé esquerdo e o direito, porque senão a gente vai ficar... Mas quando a pessoa já coloca essa predisposição na sua mente, eu acordei com o pé esquerdo, ela praticamente está dizendo, olha, hoje não vai ser um bom dia. Quer dizer, isso é um aspecto mental que acaba determinando outros setores da nossa vida. Acaba até determinando o teu emocional, porque aí tem aquela outra situação. Hoje de manhã, de repente a pessoa chegou e falou assim, comentou com a outra pessoa, bom dia, o outro já fala assim, bom dia por quê? O emocional dela já foi juntando com aquela saúde. E também um conjunto de fatores. Muitas vezes a pessoa passando por um problema, uma perca familiar, passou por um problema de demissão no emprego, nós temos visto hoje a crise que está no país, então está passando por um momento de crise financeira. Essa saúde mental da pessoa acaba ficando um pouco mais debilitada. Ou seja, os elementos externos, eles também afetam a nossa saúde mental. Ou é a nossa questão mental que acaba determinando os aspectos externos? Como funciona isso? As duas coisas. Eu digo que as duas coisas. Eu sempre defino as duas coisas. Na minha definição, saúde mental e emocional, eu coloco como assim. Se você coloca de manhã, ou à noite, depende do horário. Eu gosto de usar de manhã. De manhã, quando a pessoa levanta e coloca assim, poxa, hoje eu quero fazer um bom trabalho, hoje eu quero fazer o melhor por mim, para mim, então isso muda um pouco. Porque mesmo com os elementos externos, ela não vai acabar se sentindo tão depressiva, um estado depressivo. Até um dia já foi comentado aqui no programa pelo Dr. Juarez, muito bom, foi comentado por ele, mas a pessoa entra num estado depressivo. E aí, com isso, ela também vai entrando numa saúde mental deteriorada. E saúde mental aí envolve cultura, envolve o que ela lê, se ela não lê, o que ela tem ouvido, o que ela não tem ouvido, a situação cultural também que ela vive. Você tem pais que são muito austeros, nós chamamos isso de castração do complexo de Édipo. Então, se você tem pais muito austeros que chegam ali sempre estão castrando ou cortando muitas coisas dos filhos, chega um determinado momento em que a saúde mental dessa criança vai ter que ir para o nosso consultório, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um profissional da área, porque a coisa ficou um pouco mais complexa. Luiz Cláudio, tem uma história que diz o seguinte, que o ser humano, na Idade Média, por exemplo, ele diz que passava a vida toda, ele não andava mais do que 35 quilômetros do espaço onde ele havia nascido. O homem moderno conquistou o espaço, foi muito longe, mas alguns psicólogos afirmam, olha, ainda existe uma estradinha pouco percorrida que o ser humano tem dificuldade de avançar, que é justamente a estrada que liga a mente ao coração, talvez traduzindo, a razão à nossa emoção. De fato, talvez aí esteja um dos grandes problemas que o ser humano tem que enfrentar? Hoje em dia você agir, eu costumo falar das culturas, a cultura oriental, a cultura ocidental. A cultura oriental, normalmente, ela é uma cultura que abrange um pouco mais a situação de você olhar. Os orientais, eles agem muito mais pela razão. Nós, latinos, somos muito mais emoção que razão. A gente primeiro fala para depois pensar no que falou.
E aí você vê muitas situações que acabam sendo constrangedoras, sendo complicadas, e as pessoas às vezes se colocam numa teia, né? A gente coloca como se fosse uma teia de aranha, se coloca numa teia em que ela não consegue mais sair. Na verdade, pelo que você diz, nós precisaríamos ter um equilíbrio. Mente e razão, aliás, a mente e a razão com o coração, o sentimento, né? A razão e a emoção, e ao mesmo tempo ter o quê? Ter isso bastante fortalecido no sentido que a gente pudesse o quê? Enfrentar as adversidades exteriores. Exatamente, porque quando a gente tem uma saúde mental, que aí entra essa questão, que eu abordo bastante isso nas empresas onde eu passo, que quando a gente tem uma situação com a nossa saúde mental, ou seja, com o nosso emocional, com a nossa vida, a gente sabe que está bem mentalmente, muito provavelmente a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Lógico que aí existem fatores que muitas vezes você vai cair, mas você vai saber se levantar. Tem muita gente que fala assim, o tombo é grande, mas eu não fico preocupado muito com o tombo, eu fico preocupado mais com como é que a pessoa levanta, como é que nós vamos levantar quando existe a queda. E aí entra esse equilíbrio. Mas para a gente conseguir esse equilíbrio é muito difícil. Nem nós, vamos dizer assim, considerados um pouco mais preparados, às vezes conseguimos manter o equilíbrio. Tem dia também que a gente não está bem, tem dia que a gente amanhece, que olha para o céu e fala, poxa, né, tá aquela história do IP. Tem gente que olha para o IP que ele está florido e aí tem um que fala assim, poxa, olha que IP lindo, que IP maravilhoso, né? Esse IP está cheio de flores. Aí o outro olha e fala assim, nossa, mas ele faz uma sujeira, né? Esse IP está cheio de flor, vai me dar trabalho. Então, a maneira de você olhar muitas vezes as coisas é que complica. Talvez para sintetizar o que você fala, viria uma pergunta bastante emblemática, você até já antecipou um pouco a resposta. Para quem nos ouve e nos assiste, como que nós podemos aprender, um aprendizado mesmo, a assegurar esse equilíbrio? Haveria aí um aprendizado para isso? Eu chamo mais de, em vez de um aprendizado, um adestramento. A gente tem na questão de a gente tem que adestrar a nossa mente. Às vezes a palavra choca um pouco, mas a palavra que eu uso é essa, né? Nós temos que colocar constantemente, diariamente, exercícios para a nossa mente. Então aí a gente tem, por exemplo, no consultório, a gente passa para algumas pessoas, determinados pacientes que precisam dessa situação, a gente passa para eles alguns exercícios mentais que durante o dia ou durante algum tempo ele vai fazer, também não pode ser a vida toda, mas que durante algum tempo esses exercícios vão fazer efeito na vida dele. Quer dizer, da mesma forma que nós temos um incentivo da parte médica, sobretudo, que façamos exercícios físicos para o nosso corpo, também é uma necessidade que nós tenhamos exercícios para a nossa própria mente. Exercícios mentais, porque tudo remete, no meu ponto de vista, tudo remete à questão que a gente tem da nossa infância. Né? Muitas coisas que estão hoje bloqueando a nossa saúde mental, o nosso crescimento, o nosso sucesso, está intimamente ligado à nossa infância. Por exemplo, uma criança que cresceu, ela fez uma coisa boa, e o pai, ou a mãe, o responsável nunca elogiou essa criança. Ou chega lá, você não fez mais que o que é obrigação. Né? Ou até aquela questão da barganha. A criança fala assim, olha, então se você quer ganhar uma bicicleta no final do ano, você vai ter que passar na escola. A gente ouvia muito isso quando era criança. Então você acaba sendo uma questão de barganha. Então você tem que fazer isso para você ganhar aquilo. Mas você não, dificilmente tem uma pessoa, ou tem uma família, tem uma constituição familiar, que a pessoa chega e trabalha com você e fala assim, olha, você fez um bom trabalho, mas daqui para frente, será que você consegue tirar um pouco mais? Tem um professor nos Estados Unidos que ele trabalha com os filhos dele, que é interessante. Ele faz os filhos dele sempre dar uma palestra para a família. Então ele pediu para o pai um brinquedo, lá um aparelho. E ele chegou e falou assim, olha, ótimo, então no jantar você vai preparar o seu discurso, a sua argumentação, você vai argumentar por que você merece ganhar esse aparelho e por que você tem que ganhar esse aparelho. E no jantar, então, a criança durante o dia desenvolveu, preparou toda a argumentação e chegou, explanou na hora da janta. Ou seja, foi uma preparação mental e emocional. A criança estava preparada emocionalmente, não é simplesmente para falar daquele momento e por causa do brinquedo, mas preparou ela para a vida, que ela vai saber argumentar, ela vai saber planejar, ela vai saber o momento certo das coisas, ela vai saber o porquê que ela tem que conseguir aquilo ou quando ela tem que conseguir aquilo. Interessante, pelo que você fala, dá para entender o seguinte, a questão da saúde mental e emocional, ela está vinculada diretamente com a nossa formação biográfica, ou seja, o contexto familiar, tudo isso tem o quê? Um plano de determinação na qualidade dessa saúde. E você coloca um outro ponto anteriormente que é também vinculado à questão cultural. Quer dizer, são dois elementos que determinam.
A questão do espaço onde você está sendo formado, educado, ela tem uma influência direta, mas também o aspecto mais amplo, social, que é o aspecto cultural, que também determina nesse aspecto. Também determina. Por exemplo, uma criança, hoje você vê muito mais, usar o exemplo da performance esportiva. Tem muitos jogadores, muitos atletas que acabam se perdendo. Um exemplo, nós tivemos vários exemplos de atletas aí que foram muito bem dentro do seu ramo de profissão, mas que nos bastidores acabaram se envolvendo com drogas, com bebida e prostituição e outros fatores aí, pessoa não estava preparada, tem atores, atrizes, enfim, pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas mentalmente sempre está faltando algo. Então, mas você vai olhar um pouco a história daquela pessoa, vai olhar o histórico dele, ele geralmente teve uma situação familiar um pouco mais delicada, não teve uma boa relação com o pai, não teve relação no meio onde ele estava vivendo, ou não era com a vizinhança, ou era com a escola, ou era com o bairro onde ele estava localizado. Acabou convivendo. E tem gente que supera tudo isso. Luiz Cláudio, você também que é palestrante e trabalha com empresas, esse é um aspecto que interfere hoje diretamente na questão da produção, né? Porque a atividade empresarial, muitas vezes, ela está focada para um aspecto funcional, né? A produtividade, o cumprimento de metas. Mas hoje também é uma preocupação das empresas com esse aspecto mais relacional dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Ou seja, a questão da educação hoje, no aspecto emocional, no aspecto racional, é um elemento também indispensável que nós podemos aplicar às empresas. Com certeza, porque se a gente olhar, hoje as empresas elas querem o seguinte, querem um profissional bom, técnico, mas que ele tenha bom relacionamento com os demais. O equilíbrio relacional. O equilíbrio relacional. E aí o que acontece? Se ele não tem um bom relacionamento com os demais colegas de trabalho, na verdade ele vai acabar sendo uma peça ruim, que vai acabar estragando a engrenagem toda da empresa e isso vai acabar interferindo na produção, lógico, de boa qualidade e a convivência, que aí todos que estavam, você trabalha harmoniosamente, você já não tem mais prazer em trabalhar ali, você começa a criar problemas para os demais. Eu sei que o papo está muito gostoso, mas para a gente já encaminhando o final do nosso debate, onde entra aí o papel, de fato, do psicanalista? Quer dizer, qual a contribuição que o psicanalista traz hoje para a sociedade, para as pessoas, no modo geral, na tentativa de equacionar esse equilíbrio que você fala para nós? O psicanalista hoje, ele está no meio, vamos dizer assim, intermediador. Ele vai começar a intermediar, ele está intermediando hoje essa barreira que existia. Porque existem bons profissionais psicólogos, existem bons profissionais, e nós trabalhamos em conjunto da psiquiatria, mas o psicanalista hoje ele tem vindo também para cumprir esse papel, olhando o lado do empreendedorismo, porque antes ficava só na parte clínica. Mas o psicanalista hoje ele também olha para isso, porque ele começa a colocar uma ferramenta nova, uma ferramenta disponível aí hoje no mercado, que muitas empresas hoje começam a vir e perceber que isso ajuda, porque aí nos leva para lá, falar com os funcionários, até mesmo fazer um trabalho com a diretoria, fazer trabalhos específicos, pautados em cima de cada área. Então você planeja, você trabalha e você atinge de forma geral todos eles, então usando isso como uma ferramenta empreendedora. Interessante. Até porque o ser humano é relacional, nós não podemos fugir dessa realidade, né? Dessa verdade. Condição humana. Né? É verdade. Luiz Cláudio, eu queria agradecer muito esse bate-papo, altamente esclarecedor, e fica aí o programa à sua disposição para outras oportunidades também. Tá, eu que agradeço, né? Agradeço ao telespectador que está nos vendo, nos ouvindo, e que uma breve oportunidade aí, a gente está aqui de novo para esclarecer mais dúvidas. Ok, muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras
primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. O Pauta em Debate está de volta e nós vamos agora tratar de um outro tema, o tema da diversidade sexual, um tema altamente polêmico e complexo que envolve a realidade humana. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é a professora e psicóloga Marineide Figueiró. Professora, boa noite, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, agradeço a oportunidade. Professora, a sexualidade é um tema bastante complexo da existência humana, não? É um tema que não dá para ser tratado só na esfera biológica. A sexualidade, ela invade outras esferas da nossa vida e, portanto, ela se torna, de certa maneira, um tema altamente complexo, ou não? Sim, sim. A sexualidade, ela tem um fator de grande peso, que é a cultura, né? A interação social entre as pessoas faz com que as normas sejam criadas, as regras de como se viver a sexualidade sejam criadas, transformadas também ao longo do tempo, ao longo da história, e fazendo gerar muita variação de uma cultura para outra, porque realmente as normas são construídas socialmente, em grupo, e são, portanto, históricas. O tema nosso aqui, da nossa pauta nesse momento, é a diversidade sexual. Agora, dá para dizer que a diversidade sexual ela é resultado, hoje, de um processo de democratização da sociedade, onde essas minorias sexuais elas podem se manifestar e reivindicar também seus direitos, levando em consideração, por exemplo, que a nossa tradição ocidental cristã, ela teve também um aspecto muito importante e decisivo na nossa confecção, né, no nosso modelar de sexualidade. Se nós olharmos, por exemplo, a influência religiosa, como você disse anteriormente, o aspecto cultural ele tem um peso dentro da sexualidade. A nossa tradição ela acabou formatando uma visão de sexualidade. E hoje nós vivemos o quê? Vivemos uma reflexão, uma tematização constante da sexualidade, colocando inclusive a questão da diversidade sexual. A senhora acredita que a questão da democracia ela ajuda a explicitar esses pontos? Sim, com certeza a democracia ela é sumamente importante para que fiquem mais claros, fiquem mais amostras, por exemplo, todas as variâncias da diversidade sexual. Num evento na PUC que eu participei à noite, na segunda noite, né, foi um evento interessante, organizado pelos estudantes do curso de Medicina e Direito da PUC. Eles estão de parabéns porque fizeram 2 noites de eventos sobre sexualidade. E lá a gente trabalhou bem isso. Alguém perguntou, aumentou, né, o número de pessoas, por exemplo, homossexuais, né, aumentou? Então, pelo que as pesquisas mostram, não houve necessariamente um aumento. Sempre existiram pessoas homossexuais, sempre existiram pessoas transexuais, apenas que agora assim, eles realmente conseguem assumir
né, com mais segurança, com mais força, para ser aquilo que eles realmente são como pessoa. Porque a orientação sexual, se a pessoa é homossexual, hétero ou bissexual, faz parte da identidade da pessoa. A pessoa não escolhe ser homossexual, a pessoa não escolhe ser transexual. Isso é parte do que ela é parte da identidade dela. E ela poder se assumir abertamente numa cultura democrática, isso é muito feliz, é muito importante, porque vai fazer com que ela seja uma pessoa mais verdadeira e também tenha, como todos, o direito à sua felicidade, ao seu bem-estar, e não viver como uma máscara, viver escondido, como muito se viveu até agora. Até porque, como é colocado, a sexualidade ela gera uma identidade. A nossa personalidade está também vinculada à nossa sexualidade. E é uma questão natural, não é uma questão que pode ser imposta por uma perspectiva valorativa, religiosa ou cultural. Apesar que a cultura muitas vezes acaba tendo essa influência, não? Sim, a cultura influencia, mas é um processo de desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, né? No momento em que a gente vai se desenvolvendo da infância para a adolescência, nós vamos amadurecendo a nossa identidade pessoal. E para isso vai amadurecendo a nossa identidade sexual, a nossa identidade de gênero, né? Para a gente buscar um equilíbrio relacionado com a saúde mental, que também foi uma entrevista que aconteceu nesse espaço. Quer dizer, então, todos esses elementos que fazem parte da identidade vão amadurecendo. É um processo, tem influência da cultura, mas, assim, muito da vivência pessoal e da interação dessa pessoa com todo o seu contexto familiar e social. Como nosso tema é diversidade sexual, doutora, seria possível, de maneira bastante clara, para quem nos assiste, uma definição do que é o travesti, do que ele se diferencia de um transexual e, por exemplo, de um bissexual? São categorias que estão vinculadas a um ramo maior que seria o homossexual? Tá. Olha, em primeiro lugar, eu vou começar assim, esclarecendo o que é a pessoa homossexual, depois eu parto para travesti e transexual. A pessoa homossexual, ela... Tem gente que pensa que o gay quer ser mulher. Não. A pessoa homossexual, a única característica que diferencia é que ela sente atração afetivo-sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Apenas isso. A atração, o apaixonar-se vai dar pela pessoa do mesmo sexo. E isso a pessoa não escolhe, quer dizer, é parte dela, é espontâneo. Ela não quer ser mulher. Assim mesmo como a mulher homossexual, ela não quer ser um homem. Ela é uma mulher, ela se assume como mulher e ela, digamos, podemos dizer, sem generalizar, ela gosta de ser mulher. Ela apenas tem atração e se apaixona por mulheres também. Então, essa é a pessoa homossexual. Não é doença, não é transtorno. Desde 1973, vários órgãos nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Associação de Psiquiatria e a Associação de Psicologia Americana, e também no Brasil, já desde 1973, afirmam que não é doença, que não é transtorno. Isso é muito importante de se saber. E a pessoa travesti, o que acontece com a pessoa travesti? Uma travesti que a gente tem, por exemplo, se veste de mulher, é o que a gente comumente vê, travestis vestidas de mulher. Então, é um homem, fisicamente falando, mas sente necessidade de travestir-se de mulher. Muitas vezes modifica o seu corpo com o uso de hormônios, algumas substâncias, como para fazer o seio, né, crescer, porque quer ficar o mais semelhante possível com uma mulher. Então, sente necessidade, veja bem, não é simplesmente um querer fazer para provocar ninguém, não. A pessoa sente necessidade para estar bem, para se relacionar-se afetivo e sexualmente com outra pessoa. Seria uma necessidade até de justificar a sua identidade, ela se identifica daquela forma. Né? Isso, ela se identifica, a identidade de gênero dela é com o mundo feminino, é com o vestir-se igual às mulheres. A pessoa precisa realmente travestir-se para conseguir realmente interagir sexualmente com alguém. E comumente, assim, por isso nós falamos a travesti, essas que se vestem de mulher, nós não podemos falar o travesti, porque biologicamente é um homem, mas ao travestir-se de mulher, usa um nome feminino, portanto é a travesti. Comumente é uma pessoa do sexo masculino, a travesti.
mas ela não rejeita o seu corpo. Por exemplo, a pessoa travesti usa o seu órgão sexual na relação sexual, não o rejeita, né? Diferente da pessoa transexual. Qual é a diferença da pessoa transexual? A pessoa transexual, desde pequena, por exemplo, se é um garoto, nasceu menino, tem pênis, essa criança se sente uma menina por volta de 3, 4 anos, a sua identidade sexual, ele diz, eu sou um menino, eu não sou uma menina, né? Então, se nasceu um menino com pênis e é transexual, desculpa, ele vai se sentir uma menina e vai rejeitar o seu pênis. Na medida em que vai crescendo, sente necessidade de operar, de arrancar, porque aquilo não faz parte de si. Então, a sua identidade sexual, ele se identifica, né, no caso, como uma mulher, e ele rejeita o seu pênis. Se ele for ter relação com alguém, ele não vai usar o seu pênis nessa relação, porque ele rejeita, diferente da pessoa travesti. Então, assim, comumente as pessoas transexuais necessitam de cirurgia para transformar o seu corpo, transformar o órgão genital para o sexo em que a pessoa realmente se sente de acordo com a sua identidade sexual. É considerado na psiquiatria, na medicina, um transtorno, um desvio, né, que precisa ser corrigido, né, como se fosse um transtorno mental. Mas há todo um movimento, toda uma luta para que a transexualidade não seja também considerada doença, não seja considerada transtorno, porque nós temos... seja considerado simplesmente assim, uma experiência identitária, quer dizer, a pessoa está lutando para identificar-se com quem ela percebe que ela é. Um exemplo bem típico e que vale a pena as pessoas visitarem sites, procurar conhecer ou mesmo ler a obra de João Nery. Tem o livro Viagem Solitária. Nasceu menina, Joana Nery, e depois, na medida em que foi crescendo, sempre se sentindo um menino, fez cirurgia, fez faculdade de psicologia, era uma psicóloga, atendia clinicamente e fez a cirurgia e mudou o nome para João Nery, perdeu o diploma, tá? Deixou de existir a Joana. Foi trabalhar de pintor, foi trabalhar de taxista, mas é lindo você conhecer a história, porque você vai ver todo o movimento, a luta que a pessoa faz para encontrar-se consigo mesma, né? Então é algo que nós precisamos ser humanos e compreensivos. É interessante porque o ser humano, ele, pelo menos há um lado da psicologia que diz que nós formamos a nossa personalidade a partir do nosso processo de socialização. Mas a questão da sexualidade não pode estar fora disso, porque nós nos socializamos também na medida que nós, pelo que a senhora coloca, nos identificamos com a nossa própria sexualidade. Sim. Como que nós poderíamos dar uma mensagem diante da questão da diversidade sexual, depois de uma explanação tão sucinta e objetiva como foi feito aqui, para famílias hoje que acabam encontrando, né, dentro, pais que descobrem que os filhos têm esse posicionamento sexual, como que os pais poderiam lidar de forma mais tranquila, no sentido acolhedor dos seus filhos que se manifestam homossexuais? Ótimo. O que eu tenho observado, a gente acompanha muito as famílias que acabam sabendo que tem um filho ou uma filha homossexual, por exemplo, eles se desestruturam, a família fica doente, né? A família não aceita, a família não acolhe, e isso só vai contribuir para a infelicidade do filho ou da filha. Então, assim, é muito importante as pessoas buscar conhecer a respeito da diversidade, abrir a mente, porque desde que a gente é pequenininho, a gente nasce, a gente aprende a pensar quadradinho. A gente aprende assim, nasceu menino, quando crescer vai se apaixonar por uma menina. Não é só isso. Nasceu menino, vai sempre se sentir um menino. Nem sempre, às vezes, vai nascer menino e vai se sentir, vai se perceber psiquicamente como um menino. Então, assim, o que eu diria de orientação para as famílias é busquem conhecer, busquem aprender, educadores nas escolas, falem, esclareçam sobre o que vem a ser a diversidade sexual. É a riqueza do ser humano. O ser humano é isso, e ninguém é melhor que outra pessoa por ser heterossexual.
todos somos humanos, todos somos abertos ao relacionamento. Então é preciso buscar professores e professoras. Falar e esclarecer nas escolas não vai tornar nenhuma criança, eu asseguro, a ciência assegura, não é falar sobre, esclarecer que vai tornar as pessoas homossexuais de forma alguma, apenas vai torná-las mais humanas, com uma compreensão maior do que é o ser humano. Isso é muito bonito, quer dizer, entender a diversidade sexual é entender o ser humano, é sair daquele quadradinho de pensar, abrir a mente, e a gente vai se maravilhar com a riqueza da diversidade sexual. É, na verdade, assumir a nossa condição humana, né? E todo conhecimento, como a senhora bem coloca, é pedagógico, ou seja, nós podemos assegurar um esclarecimento maior até para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, um relacionamento humano bem melhor, até porque hoje nós temos, inclusive no Congresso Nacional, uma discussão que perpassa o Estatuto das Famílias. É interessante que no direito não se fala mais em direito de família, mas no plural, direito das famílias, até porque leva-se em consideração a questão da diversidade sexual. Em um minuto para a gente encerrar o nosso bate-papo, muito agradável por sinal, a questão da diversidade, ela altera consequentemente a concepção de família também, né? Sim, altera, e eu acho isso muito bonito, gente. Eu acho que a gente tem que evoluir, a nossa sociedade, a nossa vida em família e sociedade tem sempre que progredir. Todos queremos a paz, todos queremos o bem-estar. Então, assim, vamos de novo abrir a nossa mente, quer dizer, uma família pode ser a avó e 2 netos que ela cria, pode ser a tia, o tio, com a filha, o filho e 2 sobrinhos que criam. Então, isso é família. Um casal homossexual que cuida, ama uma criança, é uma família também. A família é aquele espaço de aconchego, onde realmente um procura cuidar do outro e contribui para o desenvolvimento e bem-estar. Então, isso é família. Vamos abrir a mente, abrir o coração. Nós estamos no século XXI. Vamos deixar de pensar quadradinho. E quem pensa pelo lado religioso e espiritual, pense assim que realmente nós estamos aqui para nos relacionarmos com as pessoas e contribuirmos para o bem-estar e felicidade de todas. Professora, queria agradecer imensamente a sua entrevista, os esclarecimentos que a senhora nos trouxe aqui e colocar à disposição o programa para outras oportunidades também. Ok, eu que agradeço e espero que tenha clareado para algumas pessoas. Com toda certeza. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu espero que você tenha gostado das nossas entrevistas. Falamos de 2 temas extremamente importantes. A diversidade sexual, que hoje envolve uma recolocação dos modelos de família, que inclusive nós temos hoje no Congresso Nacional uma discussão que perpassa a formulação do Estatuto das Famílias. Nós não falamos mais, por exemplo, no direito, a respeito do direito de família, mas do direito das famílias. Isso é uma demonstração de que a diversidade sexual ela tem que ser assumida pela sociedade e pensada na perspectiva e na dimensão dos direitos humanos. Um aspecto importante que está implicado diretamente com a identidade, com a formação da personalidade do ser humano. E falamos também da questão da saúde mental e emocional, outro aspecto indispensável para que o ser humano possa ter um equilíbrio na sua vida e a capacidade de enfrentamento das divergências e das diversidades que a vida nos impõe no nosso dia a dia. Eu espero que você tenha gostado do programa. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, você pode enviar à produção do Pauta em Debate. Eu quero agradecer a sua audiência, o carinho da sintonia e espero revê-lo num próximo programa. Até lá, tchau, tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.